Rádio Estação Web, 3 anos. A rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Muito boa tarde. Chegamos com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, aqui na Rádio Estação Web, nesta sexta-feira, 22 de novembro. Levamos ao ouvinte um pouco do esporte que amamos pelo Brasil e pelo mundo, com clareza, simplicidade, interação e informação. Desde Anchieta, em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo, estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem comigo, Virgílio Neto, com estes destaques. Estação Rugby Clube. Reflexões e análises sobre Brasil e Portugal da última sexta. Copa Amazônia de Rugby neste fim de semana. Conversamos com Pablo Nogueira desde Manaus. Seleção feminina parte rumo a Dubai. Calendário de Sevens agita o país. Resultados pelo Brasil e pelo mundo, jogos do fim de semana, o que tem na TV e muito mais. Participem e interajam conosco, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também críticas, sugestões, reclamações e elogios para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Visitem nosso blog rugbyclube.wordpress.com e para mais informações através dos nossos amigos do Portal do Rugby, o maior portal de notícias do rugby nacional, portaldorugby.com.br. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A gente vai para uma pausa e volta logo em seguida. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo, tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos.
Estação Rugby Clube. Voltamos com a Estação Rugby Clube. Não se esqueça, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também críticas, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Interaja também através da nossa página no facebook.com/rugbyclube. Bom, o Quiz Subec da semana passada pediu para que o ouvinte traduzisse uma frase com vocabulário do rugby que estava em português de Portugal para o português do Brasil. Quem traduziu corretamente foi Eduardo Zanrosso, de Caxias do Sul. Valeu, Eduardo, pela audiência e parabéns. Logo, logo você vai receber a camisa oficial dos Tupis. Parabéns, Eduardo. Valeu por participar. E o Quiz Subec dessa semana pergunta, tá? O Quiz Subec desta semana pergunta: na história, quantos escoceses foram capitães dos Lions? De novo, na história do Lions, que é um combinado inglês, escocês, galês e irlandês, na história dessa equipe, por quantas vezes os escoceses foram capitães? Pois bem, se você sabe, manda então a resposta do Quiz Subec para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder leva uma camisa do programa. Repetindo a pergunta, na história do Lions, quantas vezes os escoceses foram capitães? Então, se você sabe a resposta, manda logo por e-mail. O primeiro que acertar leva uma camisa oficial do programa. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E aí, quer pedir uma música para ser tocada aqui no programa? Então peça. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio mais música é Estação Rugby Clube. E vocês do rugby, tem uma banda, o pessoal do seu time faz um som? Mande e peça sua música para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. Só falando aqui que o Bruno Cardoso é ausência, é desfalque do programa de hoje. Ele que está de mudança de apartamento não pôde comparecer e pediu licença hoje, é a ausência aqui do programa. Estação Rugby Clube. Reflexões e análise sobre o Brasil e Portugal da última sexta. Bom, e a seleção brasileira foi derrotada na última sexta-feira, 15 de novembro, para os Lobos, a seleção portuguesa, por 68-0, com 26-0 ao intervalo. Os portugueses não deram chances aos Tupis num duro teste para o rugby nacional. Muitas foram as críticas ao jogo, de que o Brasil não pode disputar esses tipos de jogos com seleções que estão em melhor lugar no ranking, sobretudo em horário nobre. A partida foi transmitida ao vivo pelo Sport TV 3, às 8 da noite do feriado da República, o último dia 15. Marcou também o fato de a seleção estar toda renovada, após a ruptura entre as equipes de Sevens e 15. Muitas caras novas, muitas apostas, novas apostas, retornos, um novo plantel, sem dúvida alguma. Do outro lado, um Portugal que mesclou experiência com jogadores mais novos. Destaques para Pedro Leal, Adérito Esteves e Gonçalo Uva. Para o Brasil, experiência, entrosamento? Agora com vocês a opinião do Estação Rugby Clube. Estação Rugby Clube. Foi uma dura derrota, sem dúvida alguma. O placar mostrou isso. A seleção 15 do Brasil busca entrosamento, experiência, nível e intensidade de jogo. Para isso, adversários como Portugal, melhores posicionados no ranking mundial, são de fundamental importância para o crescimento e desenvolvimento do alto rendimento e nível de seleções do rugby nacional. De um lado pode ser frustrante, sem dúvida alguma. No entanto, servem como referência para onde se quer chegar e o nível que se quer atingir ou superar. O adversário podia ser o Chile, podia ser a Espanha, podia ser o Uruguai, a Alemanha, mas também podia ser o Canadá, os Estados Unidos, ou outra seleção melhor ranqueada. Não importa. Queriam mesmo testar a seleção em alto nível para estar mais preparada e não ser pega de surpresa no Sul-Americano do próximo ano. O amistoso serviu sim e muito bem para o rugby nacional. Exemplos na história do rugby não faltam de seleções que sofreram duros reveses, mas deram a volta por cima. Em 98, a Inglaterra perdeu para a Austrália por 76-0. 76-0. Em 2 anos, a mesma Inglaterra vencia a Austrália por 22-19. Em 95, Portugal perdeu para a Espanha por 50-15. 50-15. Em 2000, com praticamente as mesmas seleções, Portugal venceu os espanhóis por 21-19.
Ademais, dentro de uma Copa do Mundo, como a de 2007, a África do Sul venceu a Inglaterra por 33-0 na primeira fase. As duas equipes fizeram a final daquele Mundial, com vitória dos Springboks por uma margem menor, 15-6. E com o Brasil não será diferente. E a história dos esportes no Brasil nos mostra que a evolução vem com o tempo. O futebol brasileiro demorou 50 anos para ser reconhecido internacionalmente. O voleibol do Brasil, menos tempo, 20 anos. Mas tudo é uma questão de tempo e trabalho. Estão todos no caminho. Parabéns para os tupis e para toda a comissão técnica. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, tem Copa Amazônia Legal de Rugby Sevens, Circuito Mundial Feminino e muito mais. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Voltamos com mais um bloco. Olha só, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web, também para o e-mail, rugbyclube@globomail.com. Interaja conosco também pela nossa página do Face, facebook.com/rugbyclube. Hoje a gente não conta com a presença, uma ausência sentida aqui, um desfalque do Bruno Cardoso, mas para a semana ele já vai estar de volta. O Bruno está de mudança aí, não pôde comparecer hoje aqui no programa no Estação Rugby Clube. Bom, e o quiz Subec dessa semana pergunta: na história, quantos escoceses foram capitães do Lions? De novo, na história do Lions, que é um combinado inglês, escocês, galês e irlandês, na história dessa equipe, por quantas vezes os escoceses foram os capitães? Se você sabe, manda então a resposta do quiz Subec para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder leva uma camisa oficial do programa. Repetindo a pergunta: por quantas vezes os escoceses foram capitães do Lions, na história total do Lions? Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E aí, quer pedir uma música para ser tocada aqui no programa? Peça logo. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio, mais música é Estação Rugby Clube. E vocês do rugby aí da sua equipe tem uma banda, o pessoal faz um som? Mande então sua demo, mande sua música para rugbyclube@globomail.com. Então, só pedir e mandar a música para rugbyclube@globomail.com.
Estação Rugby Clube. Terceira Copa Amazônia Legal de Rugby Sevens. Amanhã e domingo, no campus da Universidade Federal do Amazonas, em Manaus, a terceira Copa Amazônia Legal de Rugby Sevens, cujo vencedor será o representante da região norte no BR Sevens 2013, dias 21 e 22 de dezembro. Os torneios acontecerão nas categorias adulta e juvenil, e já são as 5 equipes confirmadas de Manaus: Grua, Guerreiros Corubo, Picanhas, Gárgulas e Lobos, uma de Parintins, no interior do estado, e outra de Porto Velho, Rondônia. Também está confirmada a equipe dos Macuxis, de Boa Vista. Bom, o torneio acontece com o apoio da Prefeitura Municipal de Manaus, e por isso mesmo a gente conversou por telefone com Pablo Nogueira, um dos organizadores do torneio, ele que joga no grupo de rugby da Universidade do Amazonas. Essa conversa foi gravada. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, graças a Deus. Pablo, e aí, tá tudo pronto para o torneio? Como é que estão os preparativos para receber nesse fim de semana a Copa Amazônia Legal de Rugby Sevens? Bom, Vigílio, a expectativa é grande, né? A gente tem dividido o clube em algumas partes para a organização. A parte ficou com arrecadação de cotas, né? Tipo patrocínios, outra só com preparação física dos atletas que vão participar. Mas a expectativa é grande, até porque a gente está recebendo os convidados que são ilustres, né, esse ano aqui pra gente. Tá, e quais são as equipes já confirmadas para o torneio? Bom, a gente tem o Grua, que é a nossa equipe, né, a mandante. Aí nós temos o Guerreiros Corubos também de Manaus. Nós temos o Picanhas também de Manaus, que é uma história engraçada. Aí temos o Porto Velho de Rondônia, Parintins, que é interior do Amazonas, e o Macuxi de Rondônia. O Macuxi de Roraima, não? Isso, de Roraima, perdão. Tá, perfeito. E nenhuma equipe do Pará foi confirmada, então? Não, a gente fez o convite e estendeu até Maranhão, até a Venezuela, quem sabe, mas não confirmaram a presença até o momento. Tá, perfeito. E, Pablo, os jogos vão ser na Universidade Federal do Amazonas? Isso, exato. Hoje é a nossa casa, né, a Universidade Federal, é onde a gente treina, e a gente consegue ali usar a estrutura da universidade, como vestiários, o campo de futebol, as tendas, para abrigar os atletas e fazer os nossos eventos lá, né? Uhum. E, Pablo, eu gostaria que agora você contasse um pouco para o ouvinte como que é o rugby aí no Amazonas, um pouco da história, e como é que está a situação do rugby aí no Amazonas atualmente. Em Manaus, em Manaus e no Amazonas. Bom, Vigílio, para a gente terminar a história do evento, né? Esse evento que a gente está realizando já é a terceira edição. E a primeira edição aconteceu em Porto Velho, a segunda edição aconteceu em Manaus e a terceira está acontecendo de novo em Manaus. A nossa equipe já é bicampeã desse torneio e está tentando tricampeonato, né? Só para fechar aí com chave de ouro. Tá, perfeito. O Grua então tenta o tricampeonato. Tem o tricampeonato, exatamente. E para esse torneio a gente também espera como convidados os árbitros, que é o Tyson e o Mariano, né? Que são os árbitros do Super 10. Ah, bacana. O Tyson, o Renato Scalercio e o Mariano de Goicoechea. Isso, exato. Daí, assim, só para alavancar mesmo, para elevar o nível do torneio, né? Até porque o campeão desse torneio tem acesso ao BR Sevens, né? Que é uma novidade aqui para a região norte, para o nosso clube. Sim. Então a gente vai... As chances de ter o Grua nos dias 21 e 22 de dezembro no BR Sevens é altíssima, então, né, Pablo? Se Deus quiser. A gente já vem treinando pesado desde o ano passado, pensando nessa vaga do BR Sevens, né? Que pra gente é inédito. Ah, perfeito. Bom, para responder... Desculpa, pode falar. Sim, não, pode falar. Para a questão do rugby no Amazonas e em Manaus. Bom, o rugby no Amazonas começou em 1995, através do professor Dr. Marcelo Gordo, que hoje é professor da Universidade Federal, e lá mesmo ele montou uma equipe com o pessoal do curso de Educação Física que jogava rugby, e por isso o nome que Grua, né, que significa Grupo de Rugby da Universidade do Amazonas. E a partir daí, de 95, foram surgindo outros times. Saiu do Grua um atleta chamado Roger Crescino, que montou um time de rugby na Universidade Agrícola,
do Amazonas. Logo em seguida, em 2004, outro integrante do GRUA, o Alessandro Mazaro, formou uma outra equipe que hoje é o Guerreiro Corubo. Em 2006, o professor de Educação Física também na universidade, o Everton, fundou a Juricaba Rugby. E daí foram surgindo vários times, né? Por algumas dificuldades, os times foram acabando, o pessoal foi parando de treinar e alguns incorporaram o GRUA. Hoje o GRUA, que é o nosso time, tem uma formação de outras equipes, né? Foram surgindo ao longo do tempo, mas o mais interessante disso tudo, que o nosso time também contempla os interiores, né? Alguns dos nossos atletas que trabalham nos interiores do estado acabam formando times no interior. Exemplo do Anderson Brelas, que é um jogador do nosso time, formou o time de rugby de Parintins, que hoje é liderado pelo nosso ex-capitão, que é o Misael, né? E hoje o Anderson está em outro interior, que é Maués, também tentando formar um novo time lá. Ou seja, o rugby a gente está conseguindo disseminar o rugby aí nos interiores através desses atletas aí que vão a trabalho, excursão, estudo, para disseminar o rugby lá, né? Maués é mais perto de Manaus do que Parintins, né, Paulo? É mais perto, sim. E agora uma curiosidade. Pode falar. O Parintins tem uma estrutura, já tem mais estrutura hoje no rugby, né? Já tem uma quantidade de atletas. Eu acredito que esse ano já esteja com um time de base, que é o juvenil. Provavelmente vai estar vindo para esse nosso evento também. Maués está começando. Acredito que ano que vem Maués vem com mais força aí. Bacana, parabéns. E, Pablo, para finalizar, só por curiosidade, vocês já fizeram alguma excursão para o exterior, assim? Sim. A Venezuela não está tão longe daí, né? Não está. A gente já conseguiu fazer algumas vezes a viagem até Venezuela para participar daquele torneio em Mérida, né? Sim. E o GRUA já tem mais ou menos 10 participações. Não com o time completo. O time completo foram 2 vezes apenas, mas alguns integrantes, às vezes 5, às vezes 6, foram aí quase 10 vezes para participar. Esse ano, ano que vem, 2014, a gente está pretendendo ir de novo, que o torneio é no feriado de carnaval. Mas a única experiência internacional que nós temos é com Venezuela. Porque na questão logística, a Venezuela fica mais em conta do que ir para qualquer outro estado do Brasil. É o que a gente imagina por aqui. E a Guiana? Alguma vez vocês chegaram a ir para a Guiana ou não? Não, nós entramos em contato com eles. Já existe um estudo aí para, quem sabe, levar o time para jogar lá ou trazer eles como convidados para um evento nosso aqui. Mas ainda está no contato, né? Acredito que ano que vem isso vai acabar realmente acontecendo. Perfeito, Paulo. Olha, quero agradecer muitíssimo pela entrevista, um excelente torneio nesse fim de semana, bom trabalho para vocês e esperamos ver aí muito mais vezes o rugby amazonense sendo representado por todo o país. Se Deus quiser, a gente agradece o apoio que vocês têm dado, a mídia é muito importante pra gente e a gente se encontra no BR7 se Deus quiser. Sem dúvida alguma, Pablo, muitíssimo obrigado, meu. Um abraço. Bom, tá aí, quero agradecer bastante ao Pablo Nogueira, representante do GRUA, representante do rugby do Amazonas. Um excelente torneio a todos vocês aí nesse fim de semana, boa viagem pro Tyson, né, o árbitro Renato Scalércio e o Mariano Goiquechea, que vão apitar esses jogos lá em Manaus. Sensacional, um festival do rugby aí na região norte, e esperamos contar com vocês, esperamos vê-los no BR7 em Indaiatuba. Estação Rugby Clube. Seleção feminina parte rumo a Dubai. E a seleção feminina brasileira embarca para os Emirados Árabes rumo à primeira etapa do Circuito Mundial Feminino de Sevens, que acontece dias 28 e 29 no The Sevens em Dubai. As tupis estão no grupo C, com França, Austrália e Canadá. O Brasil viaja para lá com Ana Balestre, Binha, Carla, Edna, Daniela Teixeira, Júlia, Karina e Luísa, Mari Ramalho, Paulinha, Raquel e Thaís. As próximas etapas do Circuito Mundial Feminino acontecem dias 15 e 16 de fevereiro nos Estados Unidos, dias 21 e 22 de fevereiro no Brasil, na Arena Barueri, na China, dias 5 e 6 de abril e finalizando na Holanda, dias 16 e 17 de maio de 2014. Estação Rugby Clube.
Bom, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, tem Sevens, resultados pelo Brasil e pelo mundo, o que tem no fim de semana e muito mais. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Voltamos com o último bloco do Estação Rugby Clube desta sexta-feira, 22 de novembro. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/Rádio Estação Web. Também críticas, e-mails, reclamações, sugestões, elogios para rugbyclube@globomail.com. Interaja conosco também pela nossa página no Face, facebook.com/rugbyclube. Bom, o quiz Subec dessa semana pergunta, mais uma vez, na história, quantos escoceses foram capitães do Lions? Na história do Lions, na história dessa equipe, por quantas vezes os escoceses foram os capitães? Se você sabe, manda então a resposta do quiz Subec para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. Veja lá, hein? Manda logo a resposta se você sabe. O primeiro que responder leva uma camisa do programa oficial da Subec. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E peça também uma música para ser tocada aqui no programa. Peça logo. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio, mais música é Estação Rugby Clube. Vocês do rugby têm uma banda, o pessoal do seu time faz um som? Manda então uma demo, manda uma demonstração, manda uma música aqui pro nosso e-mail que a gente toca aqui. Então mande sua música ou peça sua música pelo rugbyclube@globomail.com. Estação Rugby Clube. Circuitos de Sevens já movimentam o Brasil. O fim de semana foi movimentadíssimo no Sevens. Tivemos o Paulista, o Mineiro, o Fluminense, o Catarinense de Rugby Sevens, além do Pequinations. No Paulista, o São José levou o título após vencer o SPAC na final por 8-0, final apertadíssima. Na quarta etapa do circuito fluminense, o Niterói foi campeão ao vencer na decisão o Rio Rugby por 29-0. Já em Santa Catarina, na etapa de Balneário Camboriú, o Desterro levou a melhor ao bater na finalíssima o Chapecó por 26-17. Na histórica Ouro Preto, em Minas Gerais, o Varginha também levou a segunda etapa do estadual ao bater na final o Taurus de Uberaba por 29-21. Olha só a grande evolução aí da equipe do Triângulo Mineiro. E no feminino, o BH levou a melhor. No total das etapas, no geral, no masculino, o Varginha lidera. Empatados na segunda posição, os triangulinos do Uberlândia e do Taurus, com 34 pontos. No feminino, o BH é líder, seguido
pelo Ipatinga. Já lá em Cuiabá, a gente teve o Pequi Nations. Pequi Nations é um torneio tradicionalíssimo, já acontece há muito tempo. E o Cuiabá levou a melhor e venceu na decisão o Brasília por 26-0. Participaram do Pequi Nations, além dos 2 finalistas, o Campo Grande, o Primavera de Primavera do Leste, Mato Grosso, e a Universidade Federal de Goiás. Estação Rugby Clube. Resultados pelo mundo. Giras. Bom, como todo mundo sabe, o Brasil perdeu para Portugal por 68-0. Em Moscou, a Rússia perdeu para o Japão por 40-13. A Geórgia foi derrotada em casa por os Estados Unidos por 25-23. Já o País de Gales passou pela Argentina por 40-6. Nova Zelândia venceu a Inglaterra em Twickenham por 30-22. A Itália venceu o Fiji no Estádio Olímpico por 37-31. Já o Uruguai, jogando no Estádio Charrua em Montevideo, passou pela Espanha por 16-15. A Escócia foi derrotada em casa no Murrayfield pela África do Sul por 28-0. Em Timisoara, a Romênia bateu o Canadá por 21-20 e a França venceu Tonga por 38-18. Em Dublin, Irlanda 15, Austrália 32. Copa Europeia de Nações. A Eslováquia passou pelo Azerbaijão por 18-10. A Suíça empatou com a Holanda por 20-20. República Tcheca 10, Ucrânia 17. Moldávia 30, Alemanha 15. Esses 2 últimos jogos, da República Tcheca contra a Ucrânia e da Moldávia contra a Alemanha, também valeram pelo apuramento ao Mundial de 2015. Já na Copa do Mundo de Rugby League, pelas quartas de final, a França foi derrotada pela Inglaterra por 34-6. Samoa por Fiji por 22-4. Já a Austrália passou fácil pelos Estados Unidos nas quartas de final por 62-0. E a Nova Zelândia bateu a Escócia por 40-4. Para mais resultados, acessem nossos amigos do Portal do Rugby, portaldorugby.com.br. Estação Rugby Clube. Jogos do fim de semana, Copa do Mundo de Rugby League. Olha só, as semifinais são amanhã. Nova Zelândia contra a Inglaterra, Austrália contra a Fiji. Tudo leva a crer que a finalíssima vai ser entre Austrália e Nova Zelândia, mas a Inglaterra também é fortíssima nessa semifinal. Pelas giras já no Rugby Union, hoje tem País de Gales contra Tonga. Amanhã, Itália e Argentina no Estádio Olímpico. Rússia contra Estados Unidos. Portugal recebe no Estádio Universitário de Lisboa o Canadá. Espanha contra Japão. Geórgia contra Samoa. Escócia contra Austrália. Romênia contra Fiji e um jogaço. França contra África do Sul. No domingo, em Dublin, a gente tem Irlanda contra Nova Zelândia. Bom, esse jogo, Irlanda contra Nova Zelândia, vai ser transmitido ao vivo pela ESPN no domingo, tá? ESPN, às 11h55 da manhã no domingo, com comentários do Antônio Martoni. Reprise na madrugada de domingo para segunda, às 3h30 da manhã, mas aí na ESPN+. Portanto, esse Irlanda contra All Blacks, domingo, ao vivo, desde Dublin, às 11h55 da manhã, na ESPN, com reprise na ESPN+, de domingo para segunda, às 3h30 da manhã. Jogos do fim de semana pelo Brasil, neste sábado em Louveira, amistoso entre Wallace e Jaguars, às 10 da manhã. E se você quiser saber mais a programação do rugby pelo país nesse fim de semana, é só acessar, como sempre, os nossos amigos do Portal do Rugby, o maior portal de notícias do rugby do país, portaldorugby.com.br, e ver ali qual o jogo mais perto de você. Estação Rugby Clube. Lembramos que o SPAC está com as inscrições abertas para a 21ª edição do Lions, dia 7 e 8 de dezembro, o maior torneio de rugby sevens de todo o Brasil. Mais informações pelo www.spacrugby.com.br ou pelo e-mail lions@spacrugby.com.br. Estação Rugby Clube. Ange Guimerá, grande nome do rugby nacional e internacional, que faleceu no ano passado, foi homenageado na abertura da Conferência Internacional do IRB em Dublin. A homenagem foi recebida por Beatriz Futuro, jogadora da Seleção Brasileira Feminina, e Eduardo Mufarrege, chairman da Confederação Brasileira de Rugby. Estação Rugby Clube. E mais um prêmio aqui para nós. O projeto de rugby no Brasil recebe prêmio na Rugby Expo. O projeto, desenvolvido pelo SESI São Paulo, British Council e a Premiership, conhecido por Try Rugby, recebeu o prêmio no evento realizado em Twickenham. O Try Rugby leva a modalidade a milhares de crianças da rede SESI no estado de São Paulo. Só no primeiro ano foram 9.000 crianças e 300 profissionais capacitados no esporte. Parabéns aí para toda a equipe do Try Rugby SP.
Estação Rugby Clube. E neste domingo o projeto Vivendo o Rugby realiza o 8º torneio interescolar de rugby, Taça CCR Rodonorte no campo do Paraná Esporte, no Capão da Embuia, em Curitiba. É uma oportunidade de ouro para a integração dos cerca de 200 alunos do projeto. Estação Rugby Clube. Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, vai ser sede, dia 26, do primeiro Festival Intermunicipal de Rugby Tag, que contará com escolas de Caxias do Sul e Novo Hamburgo. Dia 28 de novembro, Jacareí, em São Paulo, cedia um festival municipal com a participação de várias instituições de ensino daquela cidade. Estação Rugby Clube. Bom, e o Brasil, com essa derrota de 68-0 para Portugal, caiu algumas posições no ranking mundial. O Brasil, agora de 34º lugar, foi para a 37ª posição, logo à frente do Paraguai em 38º. Tá, o pessoal pode ficar assustado com isso, mas não fiquem assustados. O Paraguai não se mexeu no ranking, mas também não jogou. Então o Brasil tá pegando cancha, tá pegando experiência, volume, ritmo de jogo, mas tudo tem um preço, tudo tem um custo. Nesse momento agora cai umas posições, mas logo vai recuperar. Então o Brasil caiu umas posições no ranking, mas caiu também porque deu a cara a tapa e jogou, esteve à disposição e com isso leva ao crescimento. O Paraguai se manteve na 38ª, mas como não joga, então não cai nem sobe. Estação Rugby Clube. E a Costa Rica receberá entre os dias 30 de novembro e 7 de dezembro o Consur C, espécie de terceira divisão do Sul-Americano. Os jogos serão na cidade de Três Rios, ali a 15 quilômetros da capital São José, no Liceu Franco-Costarriquenho. Primeira rodada dia 1º de dezembro no domingo, com Costa Rica contra El Salvador e Equador contra Guatemala. Dia 4 de dezembro, quarta-feira, Costa Rica contra Equador e Guatemala contra El Salvador. E no dia 7 de dezembro, um sábado, terceira e última rodada com Costa Rica contra Guatemala e El Salvador contra Equador. Estação Rugby Clube. Bom, e semana passada no Estação Rugby Clube a gente citou de um torneio de rugby em cadeira de rodas que aconteceria em Penápolis, do interior de São Paulo. Bom, aconteceu. E na decisão, a ADA Camp manteve o título ao bater os gigantes. Ambas as equipes são de Campinas. Estação Rugby Clube. Bom, e começa neste fim de semana em Novo Hamburgo o Circuito Gaúcho de Rugby Sevens, com o terceiro Noia Sevens. Noia é o apelido carinhoso da cidade de Novo Hamburgo. Os jogos serão disputados na Associação Atlética Rondônia, na rua Germano Fesse. Os jogos da categoria adulta serão apenas no sábado, olha lá, hein? Equipes e grupos confirmados no masculino adulto. No grupo A estão Farrapos de Bento Gonçalves, Brumers de Novo Hamburgo, Universitários de Santa Maria e Centauros de Estrela. No grupo B estão de Porto Alegre, San Diego e Charrua, e de Caxias do Sul, o Valkyrians e o Serra. Acompanhe os resultados dos jogos em tempo real pelo Twitter, @NoiaRugby, tá? @NoiaRugby, Noia, N-O-I-A. Então tudo junto, @NoiaRugby, para acompanhar os resultados em tempo real da primeira etapa do Circuito Gaúcho 2013 de Rugby Sevens. As próximas etapas do Circuito Gaúcho acontecerão dias 30 de novembro e 1º de dezembro em Estrela e dias 7 e 8 de dezembro em Bento Gonçalves. Estação Rugby Clube. E aí, quer pedir uma música para ser tocada aqui no programa? Peça já então a sua música, ou então manda uma música que vocês do seu time aí, se vocês têm um som, fazem um som, tem uma demo, quer ouvir tua música sendo tocada aqui no programa, manda então a sua música para rugbyclube@globomail.com. Agora, se não tem a música, mas quer pedir uma, pelo mesmo e-mail, pessoal, manda um e-mail aí, peça a música para rugbyclube@globomail.com. Rádio é música, rugby mais rádio mais música é Estação Rugby Clube. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para a eternidade. E esta frase é de Manolo Schiaffino, árbitro de rugby, quando perguntado se o rugby parecia com o futebol americano. Abre aspas. Não. Isso aqui não é uma guerra das galáxias. Fecha aspas. Estação Rugby Clube. Bom, e com essa frase a gente se despede dessa edição do Estação Rugby Clube. Amanhã reprise no www.radioestaçãoweb.com.br a partir das 11 da manhã. Nova edição na próxima sexta-feira, já com Bruno Cardoso de volta às 13 horas. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa e a apresentação de Virgílio Neto. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Bom fim de semana para vocês, saudações ovaladas, muito obrigado e muito rugby pra alma.
Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos.